hoje há um grande confronto. E o confronto hoje é dogmas e doutrina versus Jesus Cristo. Dogmas e doutrinas versus Jesus Cristo. Estamos em dias maravilhosos, em dias de grande luz. Parece semelhante aos tempos da Reforma. Mudanças à vista. E quando há mudança, o que está acontecendo é que um espírito de escravidão está caindo e o de liberdade está levantando. Pois onde aparece o Espírito de Cristo, há liberdade. Então, estamos vivendo os dias em que cativeiros estão caindo, para que o Espírito de Cristo, o Espírito da liberdade, ascenda. Agora vamos ver qual é o confronto. Qual é o confronto? Qual é o confronto hoje? E o confronto hoje, nós podemos colocar assim: dogmas e doutrinas versus Jesus Cristo. Durante 500 anos, doutrinas escravizaram o povo e o conduziram. O povo também foi conduzido por dogmas. Então surgiu barreiras. Porque doutrinas criam barreiras, pois cada doutrina é um olhar. E como surgiu diversas denominações, elas trataram de erguer doutrinas para si mesmas e criaram espelhos para se verem. E cada um tem o seu panorama. Cada uma tem sua linha, cada uma tem sua visão. Então, ficaram as muralhas das doutrinas, as muralhas dos dogmas. Grande divisão. Grande divisão. O povo ficou dividido. O cristianismo, qual Babel, não podia ter uma linguagem única. A linguagem era diversa. E os planos diversos, visões diversas. Nós podemos dizer ideologias diversas. Cada religião criou sua ideologia e estabeleceu-as em estruturas de doutrinas, outras de dogmas. Com isso, não deixou o Espírito Santo fluir. Então ficou coisas de homens. Ficou a nível de homens, elaborações humanas. E o povo deixou-se conduzir por estas rédeas, a rédea da doutrina e a rédea dos dogmas. Escravos das ideologias humanas. Então surge agora, em nossa época, o grande confronto. Ficar com a escravidão das doutrinas, dos dogmas, ou ficar com o Espírito Santo, o grande mestre, o mestre dos mestres. Agora tem implicações potentes. Quando você fica com o mestre dos mestres, ele é muito abrangente.
ele vai levantar pessoas que não estão dentro do gibi, não estão dentro de doutrinas, não estão dentro de dogmas, nem de fábricas de doutrinas, nem de fábricas de dogmas. Porque agora o mestre da presente condição é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, disse Jesus Cristo, a unção dele é verdadeira. E Jesus disse, ele vai guiar você a toda a verdade. Este é o maior fundamento. Quem vai guiar você a toda a verdade? O Espírito Santo. E João diz, a sua unção é verdadeira. Pode confiar nele. Pode confiar nele. A sua unção é verdadeira. E essa é o grande confronto de nosso presente século, de nossa presente época. O confronto de hoje é dogmas e doutrinas versus Espírito Santo. Agora, a coisa foge das mãos dos homens. Agora, as coisas escapam como o óleo das mãos dos poderosos. E vai parar na mão de quem o Espírito Santo dirigir. Naquele que deixar-se guiar pelo Espírito Santo. E o poder de Deus vai estar lá. Porque o Espírito Santo é o Espírito, é o mesmo Espírito, este Espírito Santo hoje, que vivificou Jesus quando ele estava morto, lá no inferno, e vivificou seu corpo quando ele estava na sepultura. E as Escrituras dizem também que o Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Quer dizer, o Espírito Santo dá vida, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo sara. É o poder do Espírito Santo. Numa condição como essa, onde se fala do poder do Espírito Santo vivificando o nosso corpo mortal, estamos trazendo à tona aquilo que havia nos tempos apostólicos. Milagres. E se nós olharmos para os apóstolos, nós vamos enxergar a causa desses milagres, a origem desses milagres. Era Espírito Santo. Eles só tiveram esse poder depois que passaram pelo Pentecoste. Essa experiência do Pentecoste trouxe a mudança na estrutura da vida deles. Os apóstolos mudaram de posição. Eles eram um antes do Pentecoste e viraram outros depois do Pentecoste. O Pentecoste fez a diferença. E hoje, em nossos dias, há um avivamento do Pentecostes. Há um avivamento do Espírito Santo. E este avivamento vem se confrontar em direto com a ideologia estabelecida, a ideologia dos sistemas religiosos, a ideologia dos sistemas com suas doutrinas e com seus dogmas. É tão semelhante à época de Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para a igreja dos seus dias. E Jesus Cristo viu o povo dos seus dias. E diz a Escritura que ele, olhando para Jerusalém, olhava para o povo e os via de que maneira? Como ovelhas desgarradas.
ovelhas seguindo o seu próprio caminho. Eles não tinham um pastor que os guiasse. Um pastor de Deus que os guiasse. E Jesus chorou vendo aquela condição. E Jesus olhou para a igreja daqueles dias e chamou aí a covis de ladrões. Vocês estão fazendo da casa do meu pai a casa de oração, covis de ladrões, lugar de ganhar dinheiro. E Jesus, certa feita, falou: as sinagogas são sinagogas de Satanás. Esta é a visão de Jesus Cristo para a religião daqueles dias. E essa postura de Jesus Cristo fez com que os líderes religiosos daqueles dias se inflamassem contra ele e o levassem por fim ao Calvário. Ao Calvário. E com a vinda do Espírito Santo, houve um período de libertação, aonde Jesus Cristo foi proclamado como a pedra fundamental, que o sistema religioso fez o quê? Rejeitou. Hoje esse mesmo paradigma acontece. As pessoas foram amarradas por cordas de doutrinas e dogmas, pelos sistemas religiosos. E hoje está se recuperando o poder do Espírito Santo. Um novo Pentecoste, um novo momento de libertação do povo de Deus. Hoje passamos por um novo mover do Espírito Santo. Um novo momento de libertação. E o confronto é dogmas e religiões versus Espírito Santo. É por isso que podemos hoje ver pelas televisões pregadores fazendo os mesmos milagres que haviam no Pentecostes. E homens que saíram não de uma elite, mas estão saindo do povo simples. Pois, como eu disse anteriormente, o poder está na periferia hoje. Deus convidou os grandes, mas os grandes estavam ocupados com seus sistemas, com suas doutrinas, seus dogmas. Não tiveram tempo para atentar para o chamado de Deus, para o chamado do Espírito Santo. Então, como na parábola do rei, ele fala: vá agora à periferia, chama os cegos, chama os aleijados, chama os pobres, que venham participar do meu banquete, pois o meu banquete está posto. É o novo Pentecostes, o banquete de Deus, que se levanta contra o sistema religioso, balizado na doutrina e nos dogmas. Então, contra este sistema religioso cheio de doutrinas e dogmas, se levanta o Espírito Santo, o chamado de Deus, o banquete de Deus. E você, meu amigo, é convidado a participar desse movimento. O movimento de sua época é este, o movimento de hoje. Dogmas e religiões versus Espírito Santo. É uma boa nova, não é verdade? É uma boa nova. E isso vai trazer o aparecimento da nova criatura. Essa nova criatura que a natureza espera com uma grande expectação, pois ela vai publicar a verdade de Deus conforme a Escritura Sagrada e conforme a revelação de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.